Boa noite. Primeiro Escalão recebe hoje o jornalista, escritor e professor da Fundação Getúlio Vargas, João Vilaverde. O João acaba de lançar, em parceria com o economista e empresário José Márcio Rego, o livro Bresser Pereira, Rupturas do Pensamento, que é uma autobiografia de Luiz Carlos Bresser Pereira, um dos principais economistas brasileiros, um dos mais críveis e renovados economistas do país. O João tem na bagagem uma experiência de diversos anos como repórter político em Brasília, trabalhou no jornal Valor Econômico, no estado de São Paulo, e hoje atua também como professor da Faculdade Getúlio Vargas. É membro de diversas entidades, passou pela Columbia University em Nova York como pesquisador visitante, é formado, é especializado em administração pública e governo, e atualmente é doutorando em administração pública e governo, também na Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigado, João. Vamos falar do livro, das suas atividades agora como escritor, vamos retomar também o seu período como repórter político em Brasília e a sua nova atividade como professor na Fundação Getúlio Vargas. Para participar dessa entrevista com o João Vilaverde, eu convidei o jornalista Delcy Lima, que é publicitário, jornalista, professor de telejornalismo das Faculdades Integradas Alcântara Machado durante 25 anos, é coordenador de cursos de marketing e comunicação da Universidade Estácio de Sá e também diretor do programa Código de Honra, que foi exibido pela TV Justiça. Obrigado, Delcy. Obrigado, João. Vamos começar. João, eu gostaria de começar a entrevista perguntando o seguinte: o Bresser Pereira foi ministro da Fazenda no governo José Sarney, participou também como ministro do governo Fernando Henrique Cardoso, e ele lidou em Brasília, nesse período, com a esquerda, com a direita. Quais as lições que podemos depreender deste período do economista Luiz Carlos Bresser Pereira, enquanto ministro de Estado em Brasília? O que você pode dizer sobre isso? E de repente, o que você pode falar para estabelecer um pêndulo de equilíbrio econômico, político, social junto à sociedade brasileira a partir da experiência do Bresser Pereira? Obrigado, João. Tudo bem. Obrigado, Caetano. Obrigado, Delcy. É um prazer estar aqui no programa. Aceitei de bom grado e estou confortável desde a partida. Tem muita coisa que a gente pode depreender dos períodos históricos em que o Bresser foi ministro de Estado em Brasília. Ele foi ministro do José Sarney, como você destacou bem, foi ministro da Fazenda, governo civil, o primeiro governo civil democraticamente eleito, ainda que pelo colégio eleitoral, depois de 21 anos de regime militar, e depois ele foi ministro 2 vezes nos 2 governos do Fernando Henrique Cardoso, 2 vezes eleito em primeiro turno, voto direto. O Bresser, quando ele foi ministro da Fazenda, em 1987, a gente estava atravessando um período crítico, né? A gente estava começando a fazer a Constituição, então a Constituinte estava a plenos vapores. Sim. Esse é um período histórico que a gente não pode jamais esquecer. A gente tinha convivido com uma Constituição ditatorial, que foi a Constituição de 67, depois emendada em 69, uma Constituição que não teve nenhuma participação da população brasileira. Homens e mulheres não optaram nada para fazer aquela Constituição. Já em 87, quando o ministro da Fazenda era o Bresser, aquela era uma Constituição, como é a que a gente tem até hoje, democrática. A gente pode não gostar, a gente pode gostar de algumas partes dela, não de outras, mas ela, todo mundo apitou. Confederações e federações empresariais, centrais sindicais de trabalhadores, organizações sociais, de médicos sanitaristas, de professoras e professores, todo mundo estava lá, de Partido Comunista ao PDS, que tinha dado ensejo à ditadura. Todo mundo que tinha uma voz se fez ouvir naquele período. No entanto, tinha um governo para tocar, que era o governo do qual o Bresser era o ministro da Fazenda. Então, havia uma enorme pressão sobre o governo e sobre ele em específico de esquerda, de centro, de direita, todo mundo querendo uma parte do butim. E faz parte, democracia é isso. Então, ele sofria muita pressão para
aumentar os gastos naquele período. No entanto, o país estava convivendo com quase hiperinflação. Não era possível aumentar os gastos. Ele queria, inclusive, fazer um ajuste fiscal. É sempre difícil fazer ajuste fiscal, mais difícil ainda em período de constituinte. Além de tudo, o governo Sarney tinha cometido um grande erro, que o próprio Sarney reconheceu depois diversas vezes, que ele se arrepende de ter feito o que ele fez, que foi ter declarado a moratória da dívida externa. Na hora que ele declarou a moratória da dívida externa, que era um problema muito grave no Brasil naquele período, os credores internacionais, nos Estados Unidos, na Europa, não queriam conversar com o Brasil. Então, o Bresser tinha que retomar as conversas com os credores internacionais. E tinha mesmo, não tem jeito. Então, um período muito complicado. E no governo Fernando Henrique, muito diferente. Difícil, é sempre difícil fazer governo no Brasil, mas muito diferente. O Bresser foi por 4 anos ministro da Reforma do Estado. A missão dele, ele concluiu fazendo uma emenda constitucional que foi aprovada no Congresso Nacional, está lá na Constituição, ele que escreveu, permitindo que o Estado fosse mais produtivo, mais ágil. E depois ele foi ministro da Ciência e Tecnologia, também do governo Fernando Henrique. Um outro período histórico difícil, como sempre é, mas um período mais leve do que no governo Sarney. Para concluir, Caetano, o que eu acho que tem de grande lição daqueles 2 períodos muito diferentes, mas que a gente pode tirar de hoje, é o seguinte: pressão sempre há. Pressão é do jogo. Democracia é pressão. O Estado, e quem está lá no Estado, está lá para receber pressão, para assimilar a pressão e para saber dialogar com a sociedade em relação a essa pressão. Perfeito. João, se você não sabe lidar... Diga. Não, antes de passar a palavra para o Delcy, no seu livro, o Bresser Pereira revela que teve algumas decepções no governo enquanto ele foi ministro do Sarney e de Fernando Henrique Cardoso. Você pode falar rapidamente sobre isso? Quais são essas decepções? Ou quais foram? Sem dúvida. No governo Sarney, a principal decepção que ele teve foi dentro do próprio PMDB, que era o partido do qual ele era filiado. O PMDB, para quem está nos assistindo, a gente não pode esquecer, ele é o maior partido do Brasil hoje, 2021. Em 1987, ele era disparado o maior partido do Brasil. Em número de filiados, em importância, Ulisses Guimarães, que era o presidente da Constituinte, era do PMDB. O José Sarney, presidente da República, era do PMDB. E a principal dificuldade que ele teve foi do próprio PMDB não querer fazer o ajuste fiscal. Já no governo Fernando Henrique Cardoso, as principais dificuldades que ele encarou foram com a esquerda, que tinha uma dificuldade grande de negociar a reforma do Estado que ele estava tentando fazer. Depois isso mudou e a relação ficou muito boa, mas naquele período isso foi bastante complicado, porque ele tentava negociar a reforma que ele queria fazer e, de fato, ele fez. Ele tentava, ele ligava para a CUT, ligava para os sindicatos, mas o pessoal não dava muita trela, não. Perfeito, João. Delcy Lima, por gentileza. Primeiro, eu quero agradecer ao Caetano Berdac, um grande amigo, a gente tem feito uma trajetória legal aí, no programa Código de Honra que eu dirijo, ele já várias vezes levou convidados para participar do programa, e agora é uma honra estar me convidando para participar desse bate-papo aqui com você, tá, João? Também primeiro queria te agradecer. Prazer é todo meu, Delcy. Eu recebi o livro do Caetano, estou dando uma lida no livro aqui. Legal. É uma aula de história, né? É uma aula de história. Eu vou falar algumas coisas que eu estou lendo no livro aqui, mas eu queria lembrar de 2 momentos aqui do Bresser Pereira, que o Bresser Pereira, sem dúvida nenhuma, ele se diz que não é político, né? Mas sempre foi político, porque sempre teve ali, da política ali. Eu vou lembrar só 2 episódios que eu estava lendo, que eu estou lendo no livro aqui. Um é do Plano Cruzado, que, por incrível que pareça, eu estava viajando, eu estava em Maceió com 2 amigos de infância, a gente estava de carro, e eu lembro dessa data, né, que foi o do Plano Cruzado, porque a gente estava assistindo a final da novela Roque Santeiro, o hotel inteiro parado, era a final da novela Roque Santeiro, acho que deu 90% de audiência na Globo naquela época, e em seguida veio o Plano Collor, o plano do Cruzado, e nós ficamos sem dinheiro no meio da viagem, porque mudou a moeda assim de uma hora para outra, então imagina. 2 adolescentes, tinha 18 para 20 anos, a gente estava fora, eu sou de São Paulo, a gente estava em Maceió nesse dia,
E aí veio o RV, ninguém entendeu nada, aquela confusão. E isso, ele conta os trechos no livro ali, e depois também o Fernando Henrique Cardoso, a amizade, o relacionamento dele com o Fernando Henrique Cardoso, no Plano Real, né? Que aí acabou fazendo o Plano Real que estamos até hoje. Mas a minha pergunta aqui não é nem basicamente sobre o Bresser, né, do livro que você acabou de fazer agora, mas eu sou formado em jornalismo, né, e fui professor universitário, mas uma das coisas que me fascina no jornalismo são as entrevistas. Então, eu queria que você contasse, porque no livro está aquilo que pode ser falado, ou seja, aquilo que o Bresser revelou. Só que naquela conversa, né, de bastidores ali, tem algumas intrigas, algumas coisas. No livro, que teve perguntas e respostas, né, você faz junto com o parceiro também, quanto jornalista também, tem perguntas e respostas. Teve em algum momento saias justas ou coisas que o Bresser falou assim, olha, isso daqui não vou contar nesse momento porque pode ser que mude a história. E ele acredita que ele tem assuntos para falar que muda a história mesmo. Então, eu queria que você falasse essa sua trajetória de fazer essa entrevista com ele, que deve ter terminado muito tempo para fazer isso. Vamos contar um pouquinho como é que foi a dinâmica disso, a curiosidade de um jornalista e de um professor universitário. Muito legal, Delcy. E adorei ouvir tua história pessoal de como é que foi quando teve o Plano Cruzado. Para quem está nos assistindo, deve lembrar, e quem não lembra não tem problema nenhum, a gente teve uma série de planos, né? O Cruzado foi apenas o primeiro deles. A gente teve o Plano Cruzado, Cruzado 2, Plano Bresser, Plano Verão, Plano Collor, Plano Collor 2, até o Plano Real chegar e ser um sucesso, né? O Plano Real é um sucesso tremendo. A gente saiu de inflação de 2.553% em 93 para inflação de país normal a partir de 94. Né? Bem, tendo dito isso, Delcy, o livro, ele como você reparou bem, ele é em perguntas e respostas. Ele é um livro de entrevista. A gente gastou quase 3 anos fazendo esse é um formato pioneiro, né, João? Todas elas foram... É um formato pioneiro, essa autobiografia de perguntas e respostas. Eu não... Talvez seja, Caetano. Eu acho que uma ideia que foi fundamental desse formato foi porque o meu coautor, o José Márcio Rego, professor da GV também, ele fez, pela Editora 34, que publicou o livro, alguns livros nos anos 90, infelizmente livros que ficaram... hoje você encontra em sebo, são livros importantíssimos, livros muito bons, chamado Conversas com Economistas Brasileiros. E esses livros, ele faz diversas conversas com diversos economistas brasileiros, perguntas e respostas. Então, a ideia veio dali de, assim, vamos emular esse formato, só que dessa vez específico ao Bresser. O Bresser completou agora 87 anos, tem uma trajetória riquíssima, a gente ainda deve falar mais sobre isso, você que manda, mas voltando ao ponto do Delcy, a gente abordou o professor Bresser em 2017 para tentar fazer esse livro, e o Bresser nos contou que ele tinha diversas vezes amigos e amigas dele falado, pô, Bresser, você foi ministro 3 vezes, para 2 presidentes, 40 anos de Pão de Açúcar, 60 anos como professor da GV, viajou o mundo, União Soviética, China, do Deng Xiaoping, você tem tanta coisa para contar, por que você não escreve uma autobiografia? E o Bresser sempre disse o seguinte, história para contar eu sei que eu tenho, mas eu não tenho tempo para escrever uma autobiografia, eu quero fazer outras coisas, né? Sim. E aí a gente falou, pô, Bresser, o jeito da gente fazer isso e esse é o ponto do Delcy, fazendo entrevista. Você não vai precisar escrever, a gente vai fazer perguntas sobre a sua trajetória e você vai falar, e depois a gente decupa e organiza em temas, enfim, deu um trabalho imenso, né? Porque são 87 anos de história num livro de 400 páginas. Mas ficou menos trabalhoso para ele, porque ele não precisou escrever e organizar os pensamentos, ele respondia perguntas para nós, né? Claro que dá trabalho para ele, porque ele tinha que responder uma por uma e tal. Sobre temas sensíveis, ele cumpriu a palavra dele como sempre. Ele disse, vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Pode perguntar o que vocês quiserem. E eu vou, na medida do possível, tentar responder e tal. Tiveram vários momentos sensíveis que a gente depois precisou decidir como é que faz e tal, porque ele que tinha que dar o sinal verde, né? As histórias são dele, pertencem a ele. E uma dessas histórias sensíveis é quando ele conta
umas conversas dele com o Fernando Henrique, quando ele era ministro, o Fernando Henrique era o presidente da República, sobre o Pedro Malan, colega do Bresser como ministro, foi ministro da Fazenda do Fernando Henrique, e é um momento sensível do livro que ele contou, está na entrevista, está gravado, e a gente abordou para saber se sairia mesmo, e ele disse, manda ver, sinal verde. Então, foi uma coisa positiva desse processo todo que tomou 4 anos da minha vida, de 2017, o livro está saindo agora, 2021, foi o fato do Bresser ter cumprido como ele falou. Vocês podem perguntar o que vocês quiserem e o que eu falar vai sair. E assim foi, Delcy. Agora, o Bresser, João, ele no livro ele reconhece que os governos petistas, me corrija se eu estiver errado, não reconhecem, não levam, não dão muitos créditos às ideias dele. Tem um desconhecimento sobre as ideias dele. Estou correto? Ele fala, ele revela isso no teu livro? Fala sim, Caetano. Porque o Bresser, desde que ele saiu do governo Fernando Henrique, ele saiu do governo Fernando Henrique no final de 99. Aí isso ele é muito ruim, não é? Eu vejo isso como um item, um quesito um pouco negativo nessa relação Bresser-Pereira e o Partido dos Trabalhadores. Ele deixa o governo Fernando Henrique no fim de 99, vai para Oxford e está sempre estudando, né? E aí ele volta para o Brasil no ano 2000 e volta para a GV, e a partir do ano 2000 ele começa a desenvolver essa teoria que ele deu o nome de novo desenvolvimentismo, que é uma oposição ao velho desenvolvimentismo dos anos 50, do Getúlio, do Juscelino e tal. Ele diagnostica aquilo como se fosse o desenvolvimentismo clássico, e o que ele está teorizando desde o ano 2000, então já tem 21 anos que ele está fazendo essa reflexão, ele chama de novo desenvolvimentismo. O governo do PT implementou uma estratégia de política econômica no primeiro mandato do Lula que é idêntica ao do Fernando Henrique. É igual, sem tirar nem pôr. No segundo mandato do Lula, aí foi diferente. Foi quando sai o Antônio Palocci, entra o Guido Mantega, é quando ele tem uma mudança de pessoal mesmo, uma mudança de estratégia. E do segundo mandato do Lula, incluindo depois o governo Dilma Rousseff, a estratégia mudou. O Bresser chama aquela estratégia que o PT colocou de pé de social desenvolvimentismo. E o PT diz que é de novo desenvolvimentismo. A gente pode falar a diferença entre elas são bem diferentes, mas o que incomoda o Bresser é que o PT usou o termo que o Bresser usa para a teoria dele, para uma teoria que não é a dele. E aí fica parecendo que o governo do PT foi das ideias do Bresser, mas não foi. Então, eu acho que dá para definir bem os governos do PT entre o primeiro mandato do Lula, foi, do ponto de vista de economia, igual ao governo do Fernando Henrique, idêntico. Inclusive com as mesmas pessoas. O Joaquim Levy estava no governo do Fernando Henrique, continuou no governo do Lula. O Ilan Goldfein era o principal diretor de política monetária do Banco Central do Armínio Fraga, continuou no governo Lula. O Henrique Meirelles tinha sido eleito deputado federal pelo PSDB em 2002 e assumiu como presidente do Banco Central do Lula. Quer dizer, Marcos Lisboa, as pessoas eram mais ou menos as mesmas. E mudou no segundo mandato. O segundo mandato do Lula é bem diferente do primeiro mandato do Lula. Delcy, por favor. João, voltando aqui, eu agora como professor aqui, fui professor universitário durante mais de 25 anos na FIAN. Pois é, belíssima trajetória. E dei aula de telejornalismo, ou seja, ajudei a formar muitos profissionais aí, jornalistas aí. E a pergunta agora é você foi para Brasília, e Sim. Em Brasília é complicado, né? Eu sempre disse para os meus alunos, João, eu sempre falava para os meus alunos, olha, para vocês serem um bom profissional de ao vivo, você tem que trabalhar com esportes, fazer reportagem em campo e ser repórter político. Se você conseguir fazer isso, você vai segurar qualquer programa, qualquer coisa ao vivo, porque são dois tipos profissionais completamente diferentes. O jogador de futebol, apesar que hoje ele tem media training, está conseguindo falar, mas você precisa tirar pedra do jogo dele. E o político é um ser à parte, né? Em Brasília, você pergunta o nosso amigo Lula, Maluf, que o diga quando você pergunta uma coisa, ele responde outra coisa, né? Então, eu queria que você contasse e essa experiência de você como repórter em Brasília, né? Aí a gente estava brincando aqui no começo da nossa transmissão de que em Brasília exige estar de terno e gravata, né? O repórter é diferente de campo, de qualquer outra editoria, né? Essa sua experiência de Brasília,
te ajudou, e eu acredito que te ajudou bastante com esse livro que você fez, e o outro livro que você fez sobre a Dilma também, As Pedaladas. Sim. Aí, né? Uhum. Então, acho que essa aproximação com o poder, e vamos, eu não sei, eu sou um leigo na área econômica, mas eu acredito que o Brasil tem formado muitos bons economistas, né? Você citou vários nomes, independentes, se o Guido era do PT, se não era do PT, se o Meirelles, hoje está no governo aqui do João Dória, mas o próprio Guedes, o Armindo Fraga, eu acho que nós temos bons nomes na área econômica, e lógico, você está na GV, que é a mãe ou o pai da economia no Brasil, aqui da formação, né? Então, eu queria que você falasse dessa sua experiência de repórter de campo e convivendo com essas personalidades que fazem o nosso dia a dia, né? Ou melhor ou pior, né? Uhum. Não, sem dúvida. Pô, só pergunta boa, Delcy Caetano. Obrigado, Delcy. Os meus anos vivendo e trabalhando em Brasília foram absolutamente fundamentais. Marcaram a minha trajetória para sempre, e para sempre eu vou ser o que eu fui lá. Posso voltar a trabalhar em Brasília como jornalista, posso voltar a trabalhar em Brasília em algum governo, a vida está para ser escrita. Mas o período que eu vivi lá foi um período absolutamente fundamental para a minha trajetória e para a minha percepção de como que as coisas são, né? Brasília exige 100% das suas energias todos os dias. Não tem sábado e domingo em Brasília, porque o poder está em Brasília, e o poder não dorme nunca, porque se você dormir, alguém vai fazer o poder por você. Então, você trabalha 100% do tempo. Em Brasília combina também o top do top, em todas as áreas. Quem é deputado federal batalhou muito para ser eleito, porque é uma competição ferrenha em todos os estados. Então, todas as deputadas e todos os deputados que lá estão são vitoriosos na sua carreira. A carreira dessa pessoa é ser político. Se ela chegou lá, ela é um vitorioso. Eu estou sendo bem pragmático, não estou dizendo se é bom ou ruim, tá? A esquerda, direita e centro são vitoriosos que chegaram lá. Para senador, sem emitir julgamento. Para ser senador, mais difícil ainda. Para ser ministro de Estado, para ser secretário executivo de ministério, para ser presidente da República. Então, toda essa máquina é uma máquina de pessoas que são profissionais no que fazem e sabem que estão no olho do furacão, sabem disso. Todo mundo quer estar onde está aquela pessoa. Então, a pressão é absurda. E, ao mesmo tempo, estão todos e todas lidando com dinheiro público, com imposto e com dinheiro arrecadado com emissão de dívida de título público. Então, é tudo muito sensível, porque a gente ficou com esses casos de corrupção e tal, com desvio de dinheiro público, mas muito mais importante do que isso são os gastos públicos, porque eles são muito mais volumosos, né? Então, o uso de dinheiro para pagar aposentadoria, o uso de dinheiro para pagar seguro-desemprego, o uso de dinheiro para pagar uma ponte, o uso do dinheiro público, ele é muito sensível, porque ele é arrecadado do dinheiro de um sujeito em situação de rua que compra um saco de batata frita com dinheiro de esmola. Uma parte daquele dinheiro que ele gastou, que ele não tinha, que ele ganhou de esmola, ele gastou, é dinheiro público que vai ser usado pelo Estado. Então, são pessoas muito importantes, à esquerda, ao centro e à direita, eleitas, a maior parte delas estão eleitas, né? Deputados, senadores e presidentes, ministros não, e estão todos lidando com uma matéria sensível, que é o uso do dinheiro público. É sensível em qualquer país do mundo. Especialmente num país pobre e desigual como o Brasil. Então, isso me formou, porque eu precisei acessar essas pessoas todos os dias, em todos os anos que eu morei lá em Brasília, obter informações, checar se as informações que eu tinha estavam corretas ou não, estabelecer laços de confiança. A pessoa tinha que confiar em mim e eu tinha que confiar nessas pessoas o tempo inteiro. E eu fazia isso primeiro pelo valor econômico, depois pelo Estado de São Paulo, o Estadão, competindo com pessoas que estão no Globo, na Folha de São Paulo, em outros canais de televisão e rádio. Então, a competição também entre jornalistas é muito forte, te faz melhor, porque você está competindo com gente muito boa, mas você não desliga, 100% do tempo você está trabalhando.
Sobre os economistas, um breve comentário, assina embaixo, Delcy, o Brasil é uma fábrica de grandes economistas, homens e mulheres, uma fábrica. O Plano Real, a gente nunca pode esquecer, ele é uma joia de pensamento econômico, 100% brasileira. O Plano Real nasceu da cabeça de 2 brasileiros, o Pércio Arida e o André Lara Rezende. E ele foi implementado também por uma equipe de brasileiros. Ele é uma coisa impressionante. A gente estava em hiperinflação e a gente passou a ser um país normal, de inflação de 4%, 5% ao ano, quando é ruim, como agora em 2021, a inflação está ruim agora, com 8%, 9% de inflação, mas 8%, 9% de inflação no ano, que é agora 2021, eram alguns dias em 1993, algumas horas. Então, a gente conseguiu acabar com a hiperinflação no Brasil por ideia de economista brasileiro. Ideia, pegou um pedaço de papel em branco, começou, se a gente fizer isso, se a gente fizer aquilo, se a gente o contrato e a moeda e o RV, é tudo criação humana. É uma coisa impressionante. Então, a gente nunca pode esquecer a esquerda, ao centro e à direita, o nível dos nossos economistas é extraordinário. João, o Delcy acabou de mencionar o teu livro, escrito em 2015, Perigosos Pedaladas, uma história que detalhou uma crise política que inundou na queda da então presidente Dilma Rousseff. Qual é a releitura que você faz sobre esse livro que você escreveu em 2015? São 5 ou 6 anos, não é? Hoje. Ele ainda é tem um conteúdo atual? Obrigado pela pergunta, Caetano. Eu escrevi com esse objetivo. Eu não dou minha opinião em nenhuma página do livro. Perfeito. E eu não dei minha opinião em nenhuma ocasião desde então e também não vou dar aqui. Eu sei que você não me perguntou, mas se perguntasse eu não daria. Porque eu trabalhei nesse processo do impeachment da Dilma Rousseff o tempo inteiro como repórter. Todo aquele período eu fui repórter. Eu não era pago para dar minha opinião. Esse é o papel de colunista e de comentarista, que depois eu fui exercer. No ano passado eu fui colunista da revista Época, aí eu era pago para dar minha opinião, aí é outra coisa. No governo Dilma Rousseff, eu era pago para dar informação. Eu era repórter. Reportar. Relatar e reportar. E a mesma coisa vale para jornalismo esportivo, por exemplo. Eu sou Botafogo. E falo isso tranquilamente porque não trabalho com jornalismo esportivo e nem nunca vou trabalhar. Nada contra, mas não é a minha praia. Se eu sou Botafogo. Se eu falo que o Flamengo jogou mal, por mais que eu olhe o Flamengo e falo que o Flamengo jogou mal, quem sabe que eu sou Botafogo vai falar, ele só falou que o Flamengo jogou mal porque ele é Botafogo. Ou o contrário, que seja. A mesma coisa vale para a política. Se as pessoas falam, o João é assim, ou o João é assado, toda e qualquer coisa que eu fizer vai ser lida neste diapasão. E isso é péssimo. Então, o livro que eu escrevi, o Perigosas Pedaladas, Caetano, a sua pergunta é ótima, porque ela permite falar sobre isso. Eu não dou minha opinião em nenhum momento. O que eu faço é trazer informação. A defesa da Dilma Rousseff disse isso, segundo o advogado-geral da União, que eu tive acesso pleno a ele. Uma pessoa da minha confiança, o advogado-geral da União no governo Dilma Rousseff. E, do outro lado, também, a acusação contra Dilma Rousseff, que queria e foi bem sucedida em tirá-la do cargo, dizia isso. E eu tinha laços de confiança com os dois lados. E o livro, então, portanto, eu suspeito e torço, claro, mas eu tenho viés, porque eu escrevi o livro, que ele permanece verdadeiro para quem tem interesse em entender melhor o que aconteceu ali. Quem quer formar a sua opinião. Peraí, o que aconteceu? Quem fez o quê? Porque o final da história todo mundo sabe, é que nem o Titanic. Você começa a assistir o filme do Titanic, você sabe que no final ele vai afundar. No governo de Dilma Rousseff, todo mundo sabe que no final ela vai cair. A questão é como que aconteceu? Quem fez o quê? E aí você pode terminar o livro e falar, eu discordo, acho que ela não deveria cair, ou termina o livro e pensa, concordo, eu acho que ela tinha que cair. A opinião, cada um tem a sua, mas o meu papel ali foi desempenhar o de entregar a informação. Eu sei. Olá, João. Eu aqui de novo vou fazer uma provocação para você aqui, tá? Eu dirijo o programa Código de Honra e nós fizemos um programa e num dia anterior nós almocei junto com o Miguel Reale Júnior, né? Que estava participando do almoço e ele estava dando entrada no impeachment que surgiu ali toda aquela junto com a Janaína ali, né? Das pedaladas perigosas ali da Dilma. Uma perguntinha para você aqui. Corremos o risco de ter umas pedaladas aqui
não na parte econômica, mas em outros sentidos, com o atual presidente aqui, também sem juízo de valor, independente da posição política ou não. Hoje nós estamos aqui envoltos numa CPI, que para mim ela tem um objetivo dessa CPI, e eu queria saber, hoje o João Vilaverde escreveria um livro, Perigosas Pedaladas / a tal assunto, presidente, independente, que é o Bolsonaro, ou o que fosse hoje, nós corremos esse risco hoje? Sim e não, Delcy. Quanto a especificamente pedaladas fiscais, o risco é baixíssimo por uma questão um tanto evidente. Como a Dilma caiu por isso, nenhum presidente vai fazer isso de novo. Isso não. Então, nesse sentido do sim e não, esse é o não. De pedalada fiscal, igual ao que aconteceu, nenhum presidente vai fazer. O Temer não fez, o Bolsonaro não está fazendo, e eu suspeito que seja o Lula, o próximo presidente eleito, seja quem for, pedalada fiscal não fará, porque compreendeu que aquilo não está certo. Aliás, a própria defesa do governo Dilma Rousseff admitiu que era ilegal. Mas reforçava que isso não era o suficiente para tirar do cargo a presidente da República. Não era a responsabilidade dela, mas do ministro da Fazenda dela. Essa foi a defesa dela. Só estou falando em voz alta o que é formal, o que é dado, né? Agora, o sim. Que pode ter impeachment do atual presidente? Pode, sem dúvida alguma. Não será por conta de pedalada, será por outra razão. Mas, sem dúvida alguma, presidente da República pode ser afastado do cargo. É constitucional, é legal. Desde que tenha cometido um crime de responsabilidade. E quem decide isso? Não sou eu, não é o Delcy, não é o Caetano, não é você que está assistindo. É o Congresso Nacional. Tudo isso está na Constituição. Então, se o Congresso Nacional entender que o atual presidente da República cometeu o crime de responsabilidade, seja na sabotagem da vacinação, né? Seja em não usar máscara e promover a aglomeração social no meio de uma pandemia, seja o que for, se o Congresso Nacional entender que esses atos, ou outros que eu não tenha descrito, são crimes de responsabilidade e, portanto, passíveis de afastamento do cargo, ele pode e deve, de acordo com o Congresso, ser afastado do cargo. Quem decide é o Congresso e está na Constituição. Então, a gente pode, sem dúvida alguma, concordar ou discordar do Congresso. A gente pode olhar o Congresso Nacional, afastar o Fernando Collor da presidência da República por conta de um Fiat Elba e falar, eu não concordo com isso. Pode, todo mundo tem esse direito de discordar do Congresso Nacional. No entanto, o que o Congresso Nacional fez com o Collor, o que o Congresso Nacional fez com a Dilma e o que o Congresso Nacional pode fazer com o Bolsonaro é absolutamente constitucional, é legal. O Congresso pode fazer isso. O que não pode é a sociedade ou tanque tirar presidente eleito. Isso não pode, mas o Congresso pode. Perfeito. Bom, voltando à autobiografia do Luiz Carlos Bresser Pereira, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o papel protagonizado pelo Bresser Pereira no Grupo Pão de Açúcar. Ele trabalhou no Grupo Pão de Açúcar, foi sócio do Abílio Diniz. O que representou a presença do Bresser Pereira no Grupo Pão de Açúcar? Qual foi a importância do papel que ele desempenhou durante décadas no Pão de Açúcar? Ótima pergunta também. Todas as perguntas, Caetano e Delcy, muito boas. Obrigado. Sobre o Pão de Açúcar, o Bresser foi por mais de 40 anos sócio do Abílio Diniz no Pão de Açúcar e o Abílio já deixou, inclusive, registrado para a história que as duas pessoas mais importantes para a história do Pão de Açúcar são ele e o Bresser, que ele chama de Luiz Carlos, né? Porque eles são amigos há muitos anos. O Bresser ele entrou para o Pão de Açúcar em 1962, finalzinho de 61, começo de 62, o Pão de Açúcar tinha uma loja, um mercado só, e estava prestes a abrir a segunda loja quando o Bresser foi chamado, e o Bresser foi chamado pelo Abílio, que foi aluno da Fundação Getúlio Vargas, não aluno do Bresser, mas aluno da Fundação, e ele foi chamado pelo Abílio porque o Bresser sempre teve essa agilidade de pensamento, e ele falou, me ajuda a divulgar, me ajuda a ter ideia de como é que a gente divulga a abertura da segunda loja. O Bresser fez esse trabalho pontual, a segunda loja abriu, foi um sucesso, o Abílio gostou, eles se deram bem imediatamente no campo pessoal, e a partir de 63 ele é convidado formalmente a fazer parte do Pão de Açúcar e aceita. E de
63 até pouquíssimo tempo atrás, até o comecinho da última década, até os anos 2011, 2012, o Bresser trabalhou no Pão de Açúcar. Ele só deixou o Pão de Açúcar quando foi ministro de Estado, claro, porque aí é conflito de interesse. Quando ele era ministro de Estado, ele não fazia parte do Pão de Açúcar. Perfeito. Tirando essas oportunidades, foi lá. E eu acho que é digno de nota, Caetano, também dentro da sua pergunta, o episódio do sequestro do Abílio. O Abílio Diniz foi sequestrado. Sem dúvida, eu me lembro muito bem desse período, desse episódio. Pois é, ele foi sequestrado por criminosos, né? No final de 89, bem na época do segundo turno das eleições entre o Collor e o Lula. E ninguém sabia onde estava o Abílio, ele ficou num endereço incerto e tal. Quando descobriram, a polícia descobriu onde é que estava o Abílio, foi o Bresser que foi negociar. Isso transmitido ao vivo na televisão. Com os sequestradores no dia do segundo turno, 17 de dezembro de 89. E o Bresser ficou lá, com os sequestradores apontando arma para ele, apontando arma para o Abílio. Ele negociou e depois foi com eles no carro da polícia até a delegacia para garantir que o que eles tinham combinado seria cumprido. De fato foi, e ele ajudou na liberação do Abílio. Terminou tudo isso, ele ainda correu para uma cabine de votação para poder votar, porque era o dia do segundo turno e naquela época se votava em papel, uma loucura. Imagina, a gente ficou dias contando, imagina voltar a fazer isso agora. Mas, enfim, é isso. Eu sei. João, vamos lá no livro todo, né? Eu falando assim, eu adoro esse tipo de entrevista, né? Eu falei assim, que eu acho que a minha parte do jornalismo que mais me fascina é a entrevista. E principalmente quando deixa essa oportunidade. E ali o Bresser, ele em todo momento, ele nos relatos dele, né? Em algum momento foi professor, não foi professor formal, mas foi um professor. Mas eu estou falando assim, às vezes ser professor, as pessoas às vezes confundem ser professor aquele que vai para a sala de aula, que fica ali na sala de aula todos os dias. E não, o professor somos nós que estamos aqui nessa live. A vida. Aprendendo com o seu posicionamento, com as suas questões, do Caetano, que foi um excelente... Todos nós. Sempre trabalhou com assessoria de imprensa. Então, eu queria trazer você um pouco para cá, porque você agora está enveredando, ou não, você é um estudioso, né? Você hoje participa do grupo da GV, você está lá no mestrado, fazendo seus trabalhos, estudou fora do Brasil, e eu também, hoje, eu me formei na FIA em Publicidade, em Jornalismo, e valorizo muito essa profissão de professor, que eu acho que é quando a gente aprende algumas coisas, quando a gente fala. Eu tenho orgulho de falar dos meus alunos que hoje estão fazendo sucessos, que ganharam a vida aí em todos os lugares, Globo, Bandeirantes, Folha, Estado, que me deixa muito feliz. Fantástico. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a profissão de ser professor, de estar hoje coordenando os cursos lá na GV. E depois, no segundo momento, eu vou fazer uma outra pergunta que é mais relacionado ao EAD. Mas eu queria que você falasse isso, dessa sua participação hoje, nessa outra área que imagino que para você também é fascinante. É totalmente fascinante, Delcy. Eu concordo totalmente contigo. É fundamental, né? A gente está falando de uma carreira de professora e de professor que é o que forma a nossa vida, né? Eu sou pai de uma criança pequena que está voltando a frequentar a escola agora e ele já tem lá a professora dele, assim como nós tivemos. A gente tem uma das grandes vitórias da redemocratização do Brasil foi colocar todas as nossas crianças na escola. Tanto que o nosso problema é outro, é de dar qualidade para o ensino, mas na escola todas estão. Não era verdade quando a ditadura militar acabou, né? A maior parte das crianças não ia para a escola. Então, ter professor forma a nossa vida, forma o nosso caráter. A gente, desde os tempos iniciais, de 3, 4 aninhos de idade, a gente tem uma professora para olhar, tem um professor para ver. E aqueles de nós que têm a oportunidade de fazer o ensino superior, desse que o Delcy acabou de mencionar, aquele professor... Foi por 25 anos professor lá, agora eu estou começando a minha trajetória como professor na graduação da GV. Aqueles de nós que têm a chance de terminar o ensino médio e ir para o ensino superior, continua tendo acesso a professoras e professor. Depois, se você vai fazer um mestrado, e depois, se você vai fazer um doutorado, dependendo da nossa trajetória e das nossas circunstâncias, nem sempre é possível, a gente está sempre diante de professoras e professores. E o nosso aprendizado é infinito, né, João? Nunca termina. É infinito, é interminável. E todos aprendemos a ser professores, se a gente quiser aprender.
porque é a forma da didática, é como transmitir o conteúdo, é saber exercer a empatia, é olhar no rosto do outro e perceber se a pessoa está de fato entendendo o que você está falando, e aí você tenta de outro jeito, é fazer uma piada para deixar a pessoa relaxada, à vontade com você. Isso tudo são técnicas da vida, é de viver. Todo mundo que vive, né, e tem um mínimo de empatia, um mínimo de humanidade, gostar de gente, é possível de ser um bom professor. Então, eu subscrevo integralmente, Delcy. Caetano, deixa eu só complementar aqui, que eu acho que é importante. João, agora, antes de a gente começar, eu soube que você tem um filho de 3 anos e eu tenho uma filha de 15 anos. A minha filha de 15 anos, ela fica no quarto dela estudando lá, não vem me pentelhar aqui, né? Porque ela já consegue disseminar, já consegue ter o conhecimento e tal. E por que eu estou falando isso? Porque essa pandemia está trazendo para a gente um novo mundo. Tanto é que nós estamos aqui fazendo isso que não fazia 2 anos atrás. Hoje tem isso diariamente. Então, eu vou fazer 2 perguntas para você. Primeiro, porque o ensino à distância na graduação, hoje ele está 50%, praticamente 50% presencial, 50% EAD. Até aí tudo bem, não vejo problema nenhum, porque, por exemplo, no curso de mestrado lá da GV também tem a distância, só que é um público completamente diferente, são pessoas que têm tecnologia, que têm informação. A GV é uma faculdade cara, então você pode ter o equipamento, tudo. E numa das lives que eu assisti sua, você fala exatamente sobre isso, do brasileiro, daquele que não tem nem um celular, não tem nada para assistir uma aula. E quando você fez um comentário falando sobre o seu filho, né? Porque o seu filho requer a atenção do pai nessa idade e da mãe nessa idade. A minha filha já não, minha filha tem 15 anos. E você que está fazendo doutorado nos Estados Unidos, você não precisa de ninguém para te auxiliar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, que eu sei que você hoje está lá na GV e também está atento a essa modernidade. Super. Como que a gente cuida desta criança de 3 anos, que é o caso do seu filho, que precisa de atenção dos pais. E nós, que somos pais, nem lembramos mais de como educar os filhos. Como é que a gente vai resolver esse problema na educação básica? E depois, eu acho que a graduação e a pós, os professores vão aprendendo a dar aula também. É diferente de quem está na graduação aqui. Então, eu fiz essa pergunta porque numa das vezes você falou do seu filho, que às vezes você tem que cuidar da casa, a sua mulher tem que cuidar da casa, e tem que dar atenção para o filho que está estudando também. Tem que fazer, não tem jeito. Exatamente. Pergunta muito sensível, Delcy. Obrigado novamente. Eu acho que tem 2 coisas aí. A primeira, sobre ensino superior. Veja, 2 anos atrás, a gente não fazia o que a gente está fazendo aqui hoje. Mas 2 anos atrás já existia Zoom, já existia Google Meets, já existia YouTube. 2 anos atrás, a gente já poderia fazer isso aqui, mas a gente não fazia. Não fazíamos. Ninguém fazia. Ninguém fazia. Tudo isso já existia, mas ninguém fazia. Agora, eu acho que o que a pandemia faz é acelerar algumas coisas. Então, a gente naturalmente migraria para uma coisa de uma conversa entre adultos, uma aula de ensino superior, um programa de televisão. Você não precisa trazer uma pessoa, um entrevistado ou entrevistada que está em Fortaleza, você não precisa pagar passagem aérea, hotel para ela ir para São Paulo para então gravar o programa e depois ela volta para Fortaleza. Você já pode fazer agora, como a gente está fazendo. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Porque gera o conteúdo. Um jovem de 17 anos que pode fazer o curso de graduação em administração pública da GV de São Paulo sem precisar sair da casa dele em Rio Branco, é maravilhoso. É maravilhoso. Você não rompe laços familiares. Se ele passou no processo, ganhou a bolsa ou tem condições de pagar, isso vale para a USP, vale para tanto faz, Federal do Rio Grande do Sul. O conhecimento agora está distribuído nacionalmente do ponto de vista de ensino superior, e isso é fabuloso. Já estava disponível 2 anos atrás, mas a gente não usava. Agora a gente está usando. Então, a pandemia, nesse sentido, ela acelerou a roda da história. A gente ia chegar lá, mas agora a gente foi forçado a chegar lá. Então, chegamos. Esse lado eu acho muito legal. Mas tem o outro lado, que é o lado das crianças. Veja, segundo o IBGE, e isso não sou eu, isso aqui é IBGE, se você que está nos assistindo, jogar no seu buscador, no Google,
milhões de brasileiros e brasileiras jamais tiveram acesso à internet. Zero. A gente está falando de 60 milhões de pessoas. Muita coisa. O acesso zero. O que quer dizer? Que na hora em que escola fecha, na hora em que a gente... E no começo da pandemia tinha que fechar. Fechou no mundo todo. Fechou em Londres, fechou em Paris, fechou em São Paulo. Tem que fechar. Você não sabia, o vírus é novo. Depois que passou isso, e a gente já descobre tantas coisas, escola tem que estar aberta. Ensino à distância não funciona para criança. Eu falo isso como pai e falo isso como alguém que lê sobre isso. Não funciona. Funciona para a filha do Delci, que tem 15, que ela não é mais uma criança. Para jovem, ensino à distância funciona perfeitamente. Pode ser chato, de vez em quando é bom ter um contato com as pessoas, sem dúvida alguma. Mas para criança de 4, 5 anos, vai ficar olhando a professora fazer gracinha no computador? Não dá. Fora que não tem computador para 60 milhões de pessoas. Não tem Wi-Fi, não tem internet, não tem. Então, isso é uma coisa que escancara a desigualdade que tem no Brasil. Pandemia é difícil na Dinamarca. Pandemia é ainda mais difícil no Brasil, porque nós somos um país pobre. A pandemia nos lembra o quão pobre nós somos, o quão desiguais nós somos. Nós temos 14 milhões de pessoas que estão... O quão despreparados estamos, né, João? Para lidar totalmente despreparados. Então, esse papo que a gente às vezes vê de algumas vozes na sociedade brasileira falando, mas tem que ter homeschooling, inclusive falando em termo em inglês, é um disparate, é totalmente descolado da realidade brasileira. Uma coisa é ensino superior, ou mesmo ensino médio, para quem tem a chance de usar o Wi-Fi e computador, para quem tem 15, 16 anos de idade, funciona perfeitamente. A cabeça já está formada, você já sabe fazer tudo, então isso, aquilo. Se você tiver dor de barriga, você sabe resolver sozinho. Agora, se você tem 4, 5 aninhos, se você tem 7 aninhos, você está sendo alfabetizado, você está aprendendo a escrever teu nome, não dá. Simplesmente não dá. Então, esse é um problema que está muito mal resolvido e a gente não vê nenhum debate nas autoridades, especialmente na autoridade federal, nesse sentido. E é uma crítica que tem que ser feita, a gente não pode ignorar. A gente não está, hoje no Brasil, debatendo educação de qualidade e como fazer as crianças que estão fora da escola estarem na escola e aprenderem. A gente está debatendo escola sem partido, religião, isso não tem nada a ver com escola, isso tem nada a ver com escola. João, no livro, vocês usam, né? Você, o José Márcio Rego, o professor Luiz Carlos Bresser Pereira, vocês usam o termo ruptura. Por que ruptura? O que vocês querem dizer com esse termo, rupturas do pensamento, que é cessamento, descontinuidade? Qual é a importância deste termo no título do livro? Excelente. É uma ideia do próprio Bresser, como sempre. É uma das pessoas mais criativas com quem eu já tive contato pessoal, é impressionante. E, aliás, é importante dizer, esse livro também foi fundamental ter sido todo feito antes da pandemia, porque as entrevistas foram todas presenciais. Eu e o Zé Márcio em frente ao Bresser, na casa dele, fazendo pergunta. É o tipo de coisa, quando você vai acessar a memória, você vai contar histórias do passado de uma pessoa, qualquer que seja essa pessoa, o digital é um pouco mais complicado. Para esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui, o digital é maravilhoso, mas quando a gente vai falar de vida íntima, vida particular e outras coisas do passado, você tem que estar junto. A energia humana tem que estar junto. É presencial. Então, tendo dito isso, esse termo veio do Bresser, o Rupturas, e vem da trajetória dele. Quando ele, Pércio Arida, André Lara Rezende, Edmar Baixa, Pedro Malan e outros economistas começaram a falar de inflação inercial, era uma ruptura. Ninguém falava disso. O Brasil tinha um problema de inflação no governo militar, os presidentes militares e os seus ministros não tinham a menor ideia de como resolver aquilo. E aí, de repente, um grupo de economistas da GV de São Paulo e da PUC do Rio de Janeiro começou a estudar aquilo e falar, isso aqui é uma inflação inercial, e aí a gente tem que fazer isso, e para resolver vai precisar fazer isso, ou não, vai ter que começar a discordar e tal, isso, aquilo. É uma ruptura de pensamento, é um jeito novo de pensar. Agora, quando ele fala do novo desenvolvimentismo, é uma nova ruptura. Ele pode estar certo, ele pode estar errado,
Mas é uma ruptura, ele tá oferecendo um jeito novo de pensar sobre um problema colocado, que é o fato da economia não estar crescendo no Brasil há muitos anos. Ele está oferecendo uma ideia, é uma ruptura. Então, a ideia da ruptura do pensamento vem disso, de ele está sempre ou parte de um grupo, como foi o grupo da inflação inercial, ou agora mais sozinho, e aí depois outros economistas, homens e mulheres, se associando a ele, com o novo desenvolvimentismo, mas são rupturas, ele está oferecendo mudanças na forma de pensar, esteja ele certo, esteja ele errado, só botando em prática para saber. Antes de passar a palavra para o Delcy, qual foi o papel do José Márcio Rego, João, nesta parceria com você na elaboração, na implementação desse livro? Qual foi a participação efetiva do professor José Márcio Rego nessa obra? Caetano, o Zé Márcio sem ele não teria esse livro. Ele, inclusive, é um cara que... É importante falar sobre ele. Vocês fizeram essa parceria muito bem alinhada, coordenada. É importante dizer qual foi o papel do professor Rego. Perfeito, Caetano. Perfeito. Muito, muito generoso da sua parte. Me permite falar um pouco do Zé Márcio. O Zé Márcio foi absolutamente fundamental para esse trabalho. Sem ele, não teria o livro. Ponto final. Eu poderia parar aqui. Sem ele, não teria o livro. O Zé Márcio, ele é um amigo do Bresser há muitos anos. Ele foi aluno do Bresser na GV. O Zé Márcio, a graduação original dele é administração pública. Ele foi aluno do Bresser no final dos anos 70. E desde então, ele é próximo do Bresser. Eles são amigos pessoais, né? Sim. Eu acabei construindo essa amizade com o Bresser durante a produção do livro, mas no começo do projeto não era. Era uma relação de fonte e jornalista. Eu ainda estava terminando eu tinha acabado de sair, fazer esse pit stop, que já está durando 6 anos do jornalismo. Eu acho que um dia eu vou voltar, mas eu tinha acabado de voltar de Brasília, eu tinha acabado de deixar o Estadão, então eu ainda estava muito jornalista, eu já tinha entrevistado o Bresser outras vezes, 100% como jornalista, e o Zé Márcio ofereceu essa candura, né, essa proximidade de amizade. E a outra coisa é que a gente se complementa, e isso é muito legal em fazer entrevista em 2 pessoas. É muito, muito, muito especial. Especialmente quando são 2 pessoas que se complementam, né? Porque o tipo de pergunta que eu fazia era muito diferente do tipo de pergunta que o Zé Márcio fazia, e obviamente vice-versa. Então, isso permite uma conversa muito boa, em que o Bresser, no caso era o Bresser, mas podia ser qualquer pessoa, quando você recebe 2 pessoas te fazendo perguntas diferentes, você acessa áreas diferentes do seu cérebro. É muito rico, né? É claro que entrevistas como o do saudoso Geneton Moraes Neto são maravilhosas. Grande Geneton, Roberto Dávila e tantos outros que fazem entrevistas sozinho. Eu também fiz incontáveis sozinho. Faz parte de fazer entrevista sozinho. Mas se você puder fazer em dupla, eu acho que dupla é o limite. 3 já começa, parece uma coisa meio inquérito. Pegando carona na sua colocação, é a primeira vez que eu faço o programa com o Delcy. Estou sentindo uma excelente sintonia com o Delcy. Funciona bem, exatamente. As perguntas se complementam. As perguntas que o Caetano faz são de um jeito, as que o Delcy faz são de outro. Exatamente. E o papo flui muito melhor. Muito melhor. É muito fluido. Fica fluido. A gente viu isso historicamente pelo programa Roda Viva, por exemplo, que é filho da redemocratização do Brasil. E que você já fez algumas vezes, que eu já tive lá. Participei algumas vezes, tive honra de fazer lá. O Roda Viva é de 86, a redemocratização é de 85. Eles nasceram juntos. E o Roda Viva é isso, são diferentes homens e mulheres fazendo pergunta para a mesma pessoa. E sempre vem coisa diferente. Então, eu e o Zé Márcio fizemos essa parceria. Ele é um amigo do peito e ainda temos outros projetos juntos aí para fazermos. Delcy, vou pedir para você fazer uma pergunta breve, vão responder também com brevidade, que o nosso tempo está terminando. A palavra é sua, Delcy, por favor. Então, João, só para a gente fazer essa ruptura aqui, né? Que você essa ruptura, exatamente. Você sai do jornalismo excelente. E está se aventurando, não, que já você fez o outro livro, Perigosas Pedaladas, né? Eu queria que você, só para uma curiosidade minha, que eu acabei de fazer um livro agora, também lançar um livro, e eu gosto de falar do meu livro, né? Eu acho legal. O Caetano participou até de uma live que eu fiz agora falando do meu livro. Então, eu queria que você fizesse uma avaliação dela, porque, sem dúvida nenhuma, eu acho que, como eu disse, eu gosto disso da entrevista. Eu acho que ter passado esse período com o Bresser aí, que é um cara que tem muita história para contar, mas o resultado final, como é que você está vendo isso? Eu estou
lendo o livro, né? Eu não li todo o livro ainda, eu estou dando uma folhada. 400 páginas, impossível ler esse livro com não tem como ser rápido, capacidade de absorção em menos de uma semana. Difícil. Não tem como. 400 páginas, não tem como. Acho que é um mês de leitura, João. E eu tô encantado, João, com o livro, por quê? Porque muitos dos episódios, eu estou com 58 anos, faço agora, segunda-feira que vem, 59 anos, muito dessa parte que estou no livro, eu vivenciei, então eu conheci algumas coisas, relembra, né? Traz assim, você fala, nossa, e é legal porque você acaba falando, então foi por isso que aconteceu essas coisas, né? Então é interessante. Então eu queria que você fizesse aqui a minha pergunta final, agradecer a sua participação aqui, um prazer conhecer você aqui. Um prazer é todo meu. Você falar dessa sua ruptura e indo para o livro e o resultado, como é que você está vendo isso, com a opinião das pessoas, aí dando um feedback do final do livro, tá? Muito, muito obrigado, Delcy. Foi um prazer participar desse programa com o Caetano e contigo. Foi gostoso do começo ao fim. Delcy, eu acho que a gente está vivendo um período de transição no país, né? No começo desse ano saíram as memórias do Fernando Henrique Cardoso, que completou 90 anos de idade. Agora, as memórias do Bresser, que está com 87. Nós estamos num período que é óbvio que é uma coincidência, a gente não sabia que o Fernando Henrique estava trabalhando as memórias dele e estava para sair na mesma época. Mas a gente está num período em que a gente está massacrado, né? 570 mil famílias perderam entes e amigos na pandemia, 14 milhões de homens e mulheres desempregadas. É um massacre, é um massacre. A gente lembrar de histórias do passado, como que foi sair da ditadura, como que foi construir o Plano Real, como que foi colocar as crianças na escola, como que foi fazer o Bolsa Família. Isso é muito gostoso, porque faz a gente pensar. É que nem assistir jogo da Copa de 58 ou da Copa de 62. É gostoso, ver o João Gilberto. A gente olha e fala assim, caramba, olha o Botafogo jogando, que é mais uma coisa que a seleção brasileira. É brincadeira. Mas dá uma grande alegria você ver o João Gilberto tocando violão, ver o Tom Jobim tocando piano, ver a seleção brasileira campeã da Copa. E é uma grande alegria também lembrar que o Brasil venceu a ditadura militar, que o Brasil venceu a hiperinflação, que o Brasil venceu as crianças não estarem na escola, agora elas estão. É uma grande alegria lembrar que a gente tem episódios de política bem-sucedidos no país, que política não é só roubalheira, que isso é uma besteira. A minoria está envolvida em falcatrua. É que a gente presta muita atenção na minoria. A gente é bom. Eu acho que livros de memória são importantes porque a gente tem pouco, a gente lembra pouco das coisas. A gente lembra da nossa vida. Como que foi a minha infância, onde que eu estava quando isso aconteceu, tal. Mas de memória nacional, isso é muito importante e a gente tem que exercer. Como disse o Delcy no início da entrevista, é uma aula de história esse livro. É uma grande aula. Obrigado, Caetano. Não é verdade? João, antes de terminar, eu gostaria que você informasse para quem está nos assistindo como adquirir o livro, onde adquirir. Legal. Muito falar sobre isso. Excelente. Obrigado, Caetano. O Rupturas do Pensamento, ele acabou de sair para você que está assistindo esse programa. Você consegue encontrá-lo tanto na Amazon quanto em livrarias físicas, Saraiva, Cultura, Livraria da Travessa, Livraria da Vila, e também no site da própria editora que publicou o livro, a Editora 34, né? www.editora34.com.br. 34 o número mesmo, 34. E todas as livrarias que você buscar, espalhadas pelo Brasil, você vai encontrar. Perfeito, João. Delcy, eu quero agradecer a sua participação nessa conversa que eu reputo como formidável com o jornalista, escritor e professor João Vilaverde. E, João, eu agradeço muito você pela entrevista, por ter atendido o nosso convite. Sua entrevista foi muito rica, muito informativa. Repito as palavras do Delcy, a sua entrevista também foi uma aula histórica, política, econômica e também de jornalismo, de reportagem. Muito obrigado, votos de sucesso na sua nova empreitada, que o seu futuro seja alvissareiro, auspicioso. E vamos nos encontrar. Também quero cumprimentar o professor Bresser Pereira, que ele precisa ir para o Guinness Book. 60 anos dando aula na GV, isso é um recorde, eu acho que único. É impressionante, impressionante. Mas ele está mais tempo dando aulas na GV que o Delcy tem de idade, que vai fazer 58 anos. É impressionante.
É isso mesmo, exatamente Não é, isso. João? Caetano. Muito obrigado. Cumprimento o professor Bresser Pereira pela sua contribuição para a sociedade brasileira. Retorquível essa contribuição espetacular, positiva. Obrigado, João. Suas considerações finais, por gentileza. Muito obrigado, Caetano, grande Caetano Bedak, referência. Muito obrigado, Delcy Lima. Foi um prazer te conhecer pessoalmente. Eu adorei a conversa. E estou à disposição de vocês. Eu vou precisar sair correndo, literalmente, para atender meu filho aqui no fundo, e foi um prazer fazer parte desse programa e desse bate-papo. Obrigado. Obrigado, João Vilaverde. Primeiro Escalão volta na próxima semana. Boa noite.